Aí foi que o comandante falou que nós íamos numa missão e que o rádio já falava que estava havendo uma rebelião dos fuzileiros navais lá no sindicato dos metalúrgicos. Bem-vindos ao canal NUMEP. O Núcleo de Memória Política é um grupo de pesquisa do Centro de Ciências Humanas da Unirio. Temos um perfil interdisciplinar, com pesquisadores de diferentes áreas e fazemos parte de uma rede internacional de pesquisa, sempre com o espírito de convocar memórias políticas latino-americanas. Vamos assistir agora à entrevista que realizamos com Paulo Novaes Coutinho, nascido em 1945, no interior da Bahia, e emigrado com a família para a capital do Rio de Janeiro, onde se tornou fuzileiro naval. Através de seu relato e testemunho, nos aproximamos daqueles dias dramáticos da cena política brasileira. O que acontecia no país no dia 25 de março de 1964? Quando a gente já envelhece, a gente não consegue separar muito o passado do presente com a visão do mundo que você já engendrou na sua consciência. Você imagina uma família com 12 pessoas, naquela época, em 1961, meu pai não sabia fazer outra coisa que não fosse tirar leite de vaca e trabalhar fazendo cerca e tudo mais. Minha mãe de casa, mãe de família, né? Viemos num caminhão, um pau de arara, um caminhão coberto, uma lona, colchão no chão, latas de farofa com carne de sol, que é o que o nordestino come, né? Não tem geladeira, não tinha máquina, não tinha nada. Parava naquela beira da estrada, você pegava água naqueles córregos que passava ali, enchia uns garrafões que tinha e aí ia bebendo ali. Parava na beira da pista de tardezinha, tomava banho no rio e subia para o caminhão e não podia lavar as toalhas, porque ia enxugar como? Nós chegamos no Rio de Janeiro, amarelos de poeira, aquela poeira vermelha, e uma semana depois a gente tomando banho ainda saía resquício de poeira vermelha ainda lá no cabelo da gente. O dinheiro que meu pai trouxe acabou. E aí nós tivemos que trabalhar. Meu pai foi ser assessorista de elevador, porque um irmão dele que morava aqui arranjou. Os irmãos maiores. E eu tinha uma irmã que trabalhava no laboratório como recepcionista, foi transferida para cá, deu um suportezinho mais ou menos também. A Misael Lustosa Brunetti. Ele era suboficial fuzileiro naval. Então meu pai conversou com ele. E como eu cresci rápido, fiquei grande, aí meu pai, será que o senhor não podia levar esse rapaz para ser fuzileiro? Ele falou, eu vou providenciar. Manda ele se preparar que eu vou pegar ele, vou levar lá para o quartel central. Eu entrei no final de 61 como voluntário, porque você, para ser incorporado, você tinha que entrar como voluntário, ficar no quartel, dormindo lá naquelas macas, aquelas redes, né? E fazendo, varrer pátio, limpar a privada, fazer aquela coisa que voluntário tem que fazer, né? Sim. Descascar batata do rancho, fazer toda aquela faina, carregar lixo, você enchia um caminhão de lixo lá do lixo geral, subia no caminhão em cima daquele lixo, saía daquela fumaça fedorenta. De lá, quando eu fui indicado, já fui selecionado, aí saí dali da guarnição dos fuzileiros navais, da Ilha das Cobras, e fui para um centro de recrutas lá no Bananal, e na Ilha do Governador. Não se falava de política porque naquela época é assim, eu tinha sargentos de uns 2 ou 3 sargentos muito bons politicamente, já morreram. Sargento Benedito da Costa Veloso, que ele era do Partido Comunista, sargento Raimundo Lopes Damasceno, que era também um simpatizante, sargento Campelo, sargento Ibsen, o sargento também Francisco Dantas Pimenta, que hoje está no Rio Grande do Norte. E eram sargentos que conversavam com a gente, conversavam conosco, eram progressistas, porque apoiavam o João Goulart, apoiaram a posse do Juscelino Kubitschek, que eles falavam para nós, porque criticavam aqueles levantes de aragaças de Jacareacanga, que a gente, jovens militares, a gente ia tomando uma posição. Eu cheguei a participar com o sargento Damasceno, o sargento Veloso, dando aula
alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, lá em Xerém, em Nova Iguaçu. Tá? Então a gente trabalhava nisso aí e a gente ia se enfronhando, ia conversando vários assuntos sobre a política como estava no Brasil, a ameaça de golpe que existia. Quando houve a renúncia do Jânio Quadros, quer dizer, quando houve aquela condecoração que o Jânio Quadros fez ao Guevara, voltando lá de Punta del Este, aquilo ali, para mim, foi uma vibração muito grande naquela época. Eu já acompanhava, porque eu escutava lá na Bahia, desde garoto, porque os companheiros do partido lá escutavam, a Rádio Rebelde, ele tinha um rádio velho, meu pai tinha um rádio velho, aquele rabo quente, que você ligava a ele ia subindo aquele som, daqui a pouco saía aquela coisa meio esgarranchada, e eu escutava aquilo e vibrava com a Revolução Cubana. Então eu ficava, só que lá dentro você não podia falar, porque tudo era muito limitado. Você ou estava de licença, ou estava de serviço, e no serviço você não tinha como, dentro do quartel, você se relacionar dessa forma. Tinha um ou outro companheiro que nós conversávamos, às vezes uma notícia do jornal, comentávamos uma manchete, que naquela época que eu comecei a servir, o João Goulart assumiu a presidência, o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, quer dizer, combatendo o Lacerda, aqui, reacionário aqui no Rio de Janeiro, e a gente tinha uma posição e o comandante do Corpo de Fuzileiros, o almirante Cândido da Costa Aragão, era radicalmente contra o Lacerda, e era um homem de confiança do presidente João Goulart, e era o meu comandante, né? Era o comandante geral. Nós não podíamos sair à paisana, não podíamos votar, não podíamos casar, e como é que mais? Não podíamos votar, não podíamos casar, e era assim, se você casasse, você era expulso, você era posto para fora. Não tínhamos direito de associação, e não podia estudar também. A associação havia sido criada no dia 25 de março de 1962. Nessa época eu estava em centro de recruta, não podia participar de nada. Eu saí do centro de recruta, passei a pronto, fui destacado imediatamente para guarnecer a base aeronaval de São Pedro da Aldeia, porque o brigadeiro Eduardo Gomes queria tomar a aviação embarcada da Marinha. Nós fomos jogados lá para guarnecer aquela base. Passamos lá uns 4 meses dormindo naquelas barracas dentro de um pântano desgraçado, um frio, filha da puta. Nós voltamos para cá, eles selecionaram o pessoal que voltou daquela missão e os sargentos e suboficiais foram escolhendo os soldados que estavam ali para que fossem destacados nas companhias. Eu fui destacado para a companhia de polícia. E fiquei ali na companhia de polícia, sempre dando escolta, sempre dando guarda na antena da Rádio Maringue Veiga, que era onde o Brizola falava direto lá, a retransmissão da Rádio Guaíba. E a gente ali, lá vai. E no dia 24 de março à noite, eu estava em casa, eu tinha vindo buscar minha roupa em casa. E 4 horas da manhã eu levantei, acordei, estou vendo a música do rádio tocar música marcial, que os militares da ativa retornassem para os seus quartéis. Aí eu peguei o bonde, peguei o trem da Central, já saltei ali na Pedro II e vim embora. E cheguei no quartel já umas 5 e pouco da manhã, chuviscando, todo molhado. O sargento da companhia de polícia falou: ó, troca o uniforme de campanha, e vai se municiar na arrecadação, metralhadora, e forma no pátio. Aí formamos no pátio. Aí foi que o comandante falou que nós íamos numa missão e que o rádio já falava que estava havendo uma rebelião dos fuzileiros navais lá do Sindicato dos Metalúrgicos. E o subcomandante dos fuzileiros daquela época, que era o subcomandante Ari da Frota Roque, capitão de mar de guerra, o comandante falou: vocês vão sair numa missão, eu confio na responsabilidade dos meus fuzileiros, e embarcamos na viatura e descemos ali pela Ilha das Cobras. Chegamos ali no Ministério da Marinha, nós passamos a ser comandados por um capitão de mar de guerra, capitão de mar de guerra Sinaí. E aí seguimos ali pelo Cais do Porto,
gasômetro, circundamos o campo de São Cristóvão, onde na época estava acontecendo uma exposição soviética do campo de São Cristóvão. Estava acontecendo essa feira lá. Entramos pela São Luís Gonzaga, chegamos no Largo do Pedregulho, na entrada da Rua Nanere. Ali nós olhamos para lá, já tinha a multidão na frente do sindicato. Então a nossa viatura entrou, abrindo o caminho entre os populares, parou na frente do sindicato, mais de 2.000 marinheiros e fuzileiros uniformizados lá. E nós desembarcamos, ficamos formados na calçada fronteiriça ao sindicato. E a marujada e os políticos, Max da Costa Santos e Hércules Correia, e vários políticos, né? E o presidente da associação anunciava que a associação Assembleia dos Marinheiros estava decretada a Assembleia Permanente em apoio ao programa de reformas de base que foi feito o discurso no dia 13 de março de 64. Na Central do Brasil. Na Central do Brasil. Desse discurso, os fuzileiros navais, nós lá estávamos guarnecendo a presidência da República. Nós temíamos, inclusive, que dali do quarto andar do Ministério da Guerra, antigamente, pudesse sair um atentado contra o presidente da República, que a nossa manifestação a favor do presidente era indiscutível, dos fuzileiros navais. Mas o dia 25 era de comemoração da associação, não é isso? Segundo aniversário, o Sindicato dos Metalúrgicos ofereceu a sede para que esse evento pudesse ser efetuado lá. Então nós chegamos lá, paramos lá na porta, a marujada fazendo os seus discursos, os políticos e várias pessoas falando, e o comandante da tropa, o Sinaí, começou a mandar a tropa se preparar, que nós íamos preparar para fazer a evacuação de qualquer maneira, sobre qualquer maneira. Aí a marujada sentiu aquele clima tenso, né? A população começou a se afastar um pouco e começou a fazer aquele chamamento para que nós apoiássemos o presidente da República, não sei o que, o programa de reforma de base, os marinheiros também. E aí eles leram o manifesto da Associação dos Marinheiros. E esse manifesto, depois nós ficamos sabendo, foi escrito pelo ex-deputado federal constituinte de 46, o Carlos Marighella, que era ligado também à presidência da associação. Então, com esse manifesto, um manifesto esplendoroso, revolucionário, e aí eles começaram a cantar o hino nacional logo depois disso, e chamar para que nós apoiássemos aquilo ali, e ali a gente não teve medo, porque começamos a colocar nossas metralhadoras no chão e pular o muro, a grade do sindicato, que está lá até hoje, a mesma coisa, e apoiar o movimento. Aí o capitão de Marighella recolheu o restante dos fuzileiros que não depuseram as armas e levou de volta lá para o quartel dos fuzileiros navais, né? Começou como uma festa em comemoração ao segundo aniversário da associação, porque era uma forma de enfrentamento ao Conselho do Almirantado. Depois, quando as pressões se recrudesceram, porque surgiam notícias de pessoas foram baleadas, querendo sair dos navios para vir para o sindicato, aí a coisa começou a se transformar numa rebelião. As pessoas saíam, chegaram todos molhados ali, saíram nadando lá pela Baía do Guanabara, chegavam lá da associação, e a coisa começou, e quando a Assembleia foi transformada numa sessão permanente em apoio ao comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, nós ficamos ali mais seguros, porque surgiram boatos naquele momento, a gente já dentro do sindicato, surgiram informações que a oficialidade iam bombardear o sindicato conosco dentro. No momento lá, chegou um coronel, comandante do 1º Batalhão de Guardas, com seus assessores, e nos garantiu que nós ficássemos tranquilos, porque tinha a ordem do presidente da República para guarnecer o sindicato, para evitar qualquer tipo de agressão contra nós. E nós ficamos mais tranquilos, aquelas palavras, aquelas homenagens. Nós somos, por termos deposto as armas, fomos muito homenageados pelo pessoal. E eu tive a honra de conhecer naquele momento
ali, em 25 de março, o almirante negro João Cândido, que estava dentro do sindicato. É verdade. Na altura dos seus 84 anos de idade. Ele morreu em 1969, com 89 anos de idade. Então, dia 27, nós somos, já dia 25, 26 e 27, pela manhã, nós fomos evacuados em viatura do Exército Brasileiro. O comandante do 1º Batalhão de Guarda recebeu um telefone de Sua Excelência, o presidente João Goulart, determinando que a marujada, quando eu falo marujada, eu falo marinheiro e fuzileiro, porque nós somos homens do mar. Brasileiro, o fuzileiro infantaria da Marinha, mas é tropa de anfíbia, né? Sim. Então, e nós fôssemos liberados, porque nós estávamos anistiados pelos todos os fatos acontecidos. Então, o coronel liberou, abriu os portões, nós saímos cada qual para suas casas. Houve imediatamente aquela passeata lá perto da Candelária, onde a marujada carregou das costas o almirante Aragão, aquelas manifestações todas, né? E dali nós voltamos para o quartel, depois daquelas manifestações, aquela vibração toda, aquele apoio ao programa de reforma de base do presidente, porque nós tínhamos consciência de que o nosso presidente era um comandante em chefe das Forças Armadas. E nós não estávamos quebrando hierarquia nenhuma. Entendeu? Então a gente ia avançando. E quando foi lá para o dia 3, dia 4, aí não acontecia nada, a gente dando o serviço normalmente. Aí na hora da parada, 7 horas da manhã, entrou um oficial lá, com a relação na mão, e falou: eu vou fazer uma chamada aqui, quem eu for chamando vai saindo de forma e formando ali ao lado. E nós estávamos lá nessa relação. Aí saímos ali já em fila indiana, um atrás do outro, e já fomos recolhidos ao presídio naval lá. É mais ou menos no dia 5, dia 6, no dia 9 foi publicado o ato institucional número 1, de 9 de abril, o primeiro ato, e no dia 17, os fuzileiros navais que depuseram as armas, nós fomos expulsos a toque de caixa. Terrivelmente, aviltante, mas que a mim mesmo não me atingiu muito não, eu estava preparado para isso. Eles passavam piche na nossa camiseta, que tinha o nome soldado Coutinho, passava piche para pagar aquilo ali, mandou a ordem o contingente dos fuzileiros que estavam formados no pátio, assistindo a cerimônia de toque de caixa, desce meia volta, eles deram meia volta, fica de costa para a gente que estava sendo jogado no lixo, né? E o capitão de Mariqué, Reitor Ferreira de Aquino, que assumiu o comando dos fuzileiros, leu a ordem do dia, naturalmente uma ordem do dia também execrando a nossa personalidade, dizendo que nós éramos fracos, que não tínhamos estife para compor o corpo de fuzileiros navais, e fomos lá. E nós fomos. Chegamos lá no Ministério da Marinha, lá embaixo, pararam as viaturas, e começou aquela discussão lá fora. Eu sei que abriram a porta da viatura, quebraram o cadeado, e os oficiais do CNMA armados com metralhadoras, discutindo com o delegado lá, com os policiais da Polícia Civil. A Polícia Civil falou: não, os homens foram expulsos, foram entregues à polícia, nós vamos levar para Frei Caneca. Não, eles vão ficar aqui. Aí já tinha uma lancha parada ali no Cais da Bandeira, e nos embarcaram naquela lancha, e aí a gente ficou assim, eu pensei assim: poxa, agora, o que é que vai acontecer? Me lembrava da revolta da Chibata em 1910, que tinha feito aquele navio satélite, né? Digo, pô, vamos matar a gente. Mas ficamos ali. Aí nos levaram, passaram por cima daquela ponte que passa por baixo ali, passa do Ministério da Marinha para das Cobras, passou ali por baixo, e logo ali uns 500 metros tinha um navio adernado, aquele navio que estava com casco furado, para entrar no dique para reforma. Era o navio Ari Parreiras, antigo navio escola Ari Parreiras. E nós fomos jogados no porão daquele navio, totalmente já sem apetrecho nenhum, já tinha sido tirado beliche, tudo que se imaginava tinha tirado. Era dormindo no chão puro, no casco puro, aquele casco sujo, empoeirado, e ficamos ali 30 dias, comendo uma vez por dia. E dali a gente vinha para fazer depoimento cá na Escola de Guerra Naval do Ministério. Aqueles depoimentos, aquelas perguntas idiotas, tipo assim: quanto é que o senhor ganhava do deputado Leonel Brizola para promover a agitação dentro da Marinha?
Então, esse tipo de pergunta eu ficava. Aí, no meu caso, ele chegou, você desrespeitou a bandeira nacional. Eu digo, eu não. Nunca desrespeitei. Quando foi cantado o hino nacional lá do sindicato, eu estava em posição de sentido, vibrando com o hino nacional. Aí ele pegou umas fotografias assim e mostrou. O púlpito, as mesas onde estavam sentados os debatedores, estavam cobertos pela bandeira do Brasil. E o pessoal nos carregou nas costas, assim, não via nada, e nos colocaram em cima da mesa. E a gente não via nada. Eu sei que os caras que estavam no segundo andar filmavam a gente de cima, e a gente realmente estava em pé em cima da bandeira. Eu digo, puta que pariu. E agora? E dali mas surgiu no dia 16 de dezembro a ordem que nós descêssemos para o Alto do Boa Vista. Nós descemos. Chegamos lá, os advogados, doutor José Valadão, doutor Sobral Pinto, chegaram com a alvará de soltura dizendo que nós estávamos liberados. Nós saímos e eles disseram para nós, depois que nós saímos da porta da penitenciária, eles disseram para nós, olha, quem de vocês puder desaparecer, desapareça, porque em 24 horas a prisão preventiva de vocês está decretada. Naquela época, em 64, ainda funcionava o Supremo Tribunal Federal. Está entendendo, né? As instituições ainda precariamente não tinham sido agredidas, só a instituição da presidência da República, né? E um golpe que já tinha sido sacramentado com o Castelo Branco, como o Exército estava, com o ministro do Exército doente, o general Jair Dantas Ribeiro, estava internado no Hospital dos Servidores do Estado. E o Exército ficou sem ministro, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas era o Castelo Branco, que juntamente com a coordenação do Lincoln Gordon e do coronel Vernon Walters, e coordenaram e eles conseguiram neutralizar aquele esquema de defesa da presidência da República, o Cruel lá em São Paulo, que era compadre do João Goulart, traiu, Passeio Brasil ficou sem sustentação, e é isso aí, e aí fomos soltos, e aí eu desapareci. Eu peguei, não tinha dinheiro nem para pagar um ônibus, aí pedi ao motorista assim, ele me deu uma colher de chá, eu entrei, aí saltei, cheguei na minha casa na Vila Cosme, meu irmão, que era um filho adotado pelo meu avô, porque o meu irmão nasceu, meu irmão mais velho, e teve poliomielite, e minha mãe estava grávida, eu nasci, minha mãe não podia tomar conta dos dois, e a segunda mulher do meu avô passou a tomar conta do meu irmão. E esse irmão meu melhorou depois, ficou bom, e ele estava lá nessa data, e eu fui embora com ele, num Gordini 64, e aí desapareci, e aí já entrei na estrutura do Partido Comunista, né? Fora da clandestinidade. E nunca mais fui preso, passei 14 anos na clandestinidade, e a vida seguiu, fiquei lá ligado ao nosso Comitê Municipal de Serrinha. O presidente do Comitê Municipal nosso era o doutor Hamilton Safira de Andrade, um grande comunista, muito ligado ao Carlos Marighella, que era o presidente do Comitê Estadual em Salvador, na Bahia, que o Marighella era baiano, né? O 6º Congresso do Partido, nós discutimos as teses do 6º Congresso em Serrinha. Quem desceu com as teses para discutir lá no nosso Comitê Municipal foi o Afonso Celso, deputado Afonso Celso, baixinho, cabelinho grande assim, branco. Quando saiu a resolução política do 6º Congresso, caracterizando a Revolução Brasileira como nacionalista e democrática, o Marighella não aceitou essa resolução, contestou e imediatamente já criou o PCBR ali. E nós já ficamos ligados ali ao PCBR. Em 64, o Brasil não era um país quebrado. O Brasil era um país que estava progredindo com o governo, progrediu com Juscelino, teve aqueles 7 meses de governo de Jânio Quadros, que foi um governo que não atendeu muito aos ditames da direita, abriu o comércio para os países do leste europeu, condecorou Guevara, quer dizer, desagradou a direita, e por isso ele perdeu apoio e foi caçado esperando voltar como ditador, porque a direita não queria perder a oportunidade de ter um cara que foi eleito ali a peso de dinheiro. Entrou o Jango começou a trabalhar e começou a criar o programa de reforma de base para implementar o desenvolvimento do Brasil. Mas o Brasil tinha 1,7 bilhão de dívida externa, mas tinha 1,3 bilhão
de reservas, que era uma coisa, a dívida externa era uma coisa ínfima em relação à reserva que se tinha. Mas hoje não. Os generais entraram, a primeira coisa, os jovens têm que entender o seguinte, os jovens têm que entender quais são os exemplos que as Forças Armadas estão dando naquela época como agora. Isso. Primeira atitude das Forças Armadas naquela época foi quebrar a estabilidade do emprego. O trabalhador com 10 anos tinha estabilidade do emprego. Quebrar aquilo ali por determinação dos interesses do imperialismo, das empresas multinacionais. Porque quem coordenou o golpe foi o embaixador Lincoln Gordon. Depois, romperam relações com Cuba. E depois enviaram tropas para ajudar os Estados Unidos a invadir a República Dominicana. Então você vê posições de atrelamento incondicional, como está fazendo esses milicianos hoje, atualmente. Só que eles foram, os Estados Unidos injetando dinheiro aqui dentro, injetando dinheiro a juros flutuantes. Em 1981, os juros da nossa dívida chegaram a 21,5%. Aquele programa Guerra das Estrelas do Ronald Reagan, nós, países periféricos, é quem pagamos. Vocês se lembram que o Dilson Funaro era ministro da Fazenda, pagou 700 bilhões num ano de juros da dívida e nós ficamos devendo mais ainda, a dívida aumentava. Quer dizer, as décadas de 80 e 90 foram décadas perdidas pela incompetência e pela corrupção dos militares. Não melhoraram a educação, não melhoraram a saúde, castraram milhões de mulheres, de índias, de povo pobre, castrar aquele programa bem fã, porque ele queria que pobre não pode render. Capa essas mulheres que elas não vão ter filho, aí a pressão popular vai ficar sob controle. Como esse filho da puta tá fazendo hoje aí. Manda matar preto, pobre e pardo, mata, tiro na cabeça, porque aí reduz a quantidade de gente. E esse desgraçado agora, desemprego, fome, mandando o pessoal vir da rua para trabalhar, porque se contamina, morre, e daqui a pouco não tem mais ninguém para trabalhar. O que eles querem é o seguinte, é como se dizia na minha terra, tem cara que era tão burro que a vaca estava cheia de carrapato, ele não tinha dinheiro para curar a vaca, matava, tirava o couro e comia a vaca para matar os carrapatos. As universidades, todas as cartilhas, porque você sabe que a superestrutura ideológica do sistema, a classe dominante não deixa de ser mudada. Os valores que interessam à sociedade, eles são mantidos ali na cabeça. Eu conversava muito com um camarada Prestes, ele dizia, Coutinho, você conversar com um operário de baixo nível cultural é muito mais fácil de você se fazer entender do que você conversar com um garoto desse que sai da universidade com um canudo de papel. Porque ele não se formou, não. Ele teve a mente deformada. Ele está achando que aquela merda daquele canudo presta para alguma coisa. Camarada Prestes, eu convivi muito com o camarada Prestes, muito. Eu fui no comitê Olga Benário, ali na rua Álvaro Alvim, com a Cássio Caldeira, na década de 70, desde quando ele voltou lá da Rússia, que ele se desligou do partido, né? Que fez a ala prestista do PDT. Eu convivi muito com ele, e a professora Anita Leocádia é uma professora que eu admiro demais, muito boa. A classe dominante não respeita os interesses de ninguém. A classe dominante quer pagar ao trabalhador o mínimo valor para que ele reproduza a força de trabalho, para que os continuadores possam trabalhar para os seus filhos e continue assim perpetuamente. E o pior de tudo isso é que as religiões contribuem para esse tipo de mistificação. As religiões não prestam para outra coisa senão para amortecer a combatividade dos trabalhadores. Vou para o céu depois da morte, depois o rico não vai. Aquela conversa fiada, né? Para que eles possam dar uma visão, uma forma diferente de ser usada essa comunicação para abrir as mentes das pessoas. Principalmente tirar o medo das pessoas, porque o medo é a pior desgraça que existe. Nunca caiu de moda os ensinamentos de Adam Smith, que o Marx tomou por base para estudar o capitalismo, fazer o capital e tudo mais, nunca caiu de moda. Porque enquanto houver a exploração do homem pelo homem,
existe a miséria, a concentração vai se concentrando cada vez mais, não tem outra forma de ser. A tecnologia vai sendo utilizada para reduzir os custos, porque a postura do capitalista é reduzir custos, é enxugar. E enxugar o custo significa enxuga cá, mas falta lá. Então é assim, então não vai ter paz nunca. Não existe paz quando você está numa mesa cheia de comida e tem centenas ao seu redor sem comida. O problema, o que eu vejo é o seguinte: nós aqui na nossa América Latina, nós estamos sofrendo uma guerra híbrida. A guerra híbrida começou antes de 64, durante a ditadura de 64, que terminou em 85, eles não se conformaram pela incompetência dos generais, e continuou durante os 30 anos do regime democrático. A guerra híbrida continuou. O Lula ganhou. A guerra híbrida continuou aí. Continuou de todas as formas. O Lula saiu do NAFTA, que eles queriam colocar o Brasil com o beiço no prego lá com o México e Canadá. Foi, tangenciou, abriu para a China, para a Índia, para a África do Sul. Criaram os BRICS e os americanos não perdoaram isso. Isso aí é que está acontecendo. A esquerda fica meio assim desequilibrada, mas nós não podemos perder esse equilíbrio. Nós temos que ter noção de onde é que a gente quer chegar. Porque eu sou um negócio, eu não sou formado em nada. Eu sou um cara trabalhador, consegui educar na clandestinidade 2 filhos, o terceiro já nasceu quando eu estava com a minha pena já prescrita. Mas eu formei meus 4 filhos, eu tenho 2 filhas médicas e tenho 2 filhos dentistas. E são comunistas. E não são batizados. E não são batizados, não. Nunca batizei filho. Então o Lula, quando assumiu o poder, ele não tinha o poder. Ele estava no poder. E as pessoas que acreditavam demais no Lula por infantilidade, por esquerdismo vazio, achavam que ele podia fazer o que quisesse, mas ele não podia fazer o que quisesse. Ele teve que governar, saiu da esfera americana que sobretaxava tudo que nós mandávamos, foi para a China, bombou, fez tudo o que podia fazer ao máximo. Claro, ele estava no regime capitalista, ele tinha que abrir possibilidade para o banqueiro, para o industrial, para todo mundo, e para a classe trabalhadora prioritariamente. E conseguiu elevar, fazer essa revolução do ponto de vista da melhoria e da redução das desigualdades e a retirada do Brasil do mapa da fome. Isso foi uma revolução, foi o possível que fosse. Agora, a Dilma se elegeu em 14 e passou 1 ano e 6 meses sem poder governar. E a crise de fora para dentro entrando, e 1 ano e 6 meses, e aí eles jogaram a culpa da crise em cima do PT, porque eles tinham a mídia monopolista na mão. E muitas pessoas se bandearam, não tendo consciência política para ver o que foi que aconteceu. O regime militar de 64, fantoche, ele era tão corrupto, ele era tão desregrado, que eles não tinham nem orçamento anual. Eles não tinham orçamento. Eles iam gastando por conta, porque o dinheiro estava entrando a rodo, os americanos botando dinheiro aqui para poder segurar o touro pelo focinho. E no final do ano, se não tivesse dinheiro para pagar, chegavam do FMI, entravam, tomavam um empréstimo para poder colocar no orçamento para fechar a conta. Como o Fernando Henrique fazia. Todo mês de janeiro tinha que tomar 40 bilhões de dólares do FMI para fechar a conta, porque ele não tinha dinheiro para fechar. E quando o Lula entrou, modificou, e aí com a Dilma já foi para 390 bilhões, que está aí até hoje. E a Globo, mesmo com essa posição falsa hoje, que está contra o Bolsonaro, ela está contra o Bolsonaro porque ela é uma empresa comercial, ela não quer morrer em 22. Ela quer continuar a vida dela, quer se descartar desse filho da puta e continuar a vida dela, mas ela não fala mal do Guedes hora nenhuma, ela é a favor do mercado, porque ela é dominada pelos interesses das multinacionais dos Estados Unidos da América. Eu não tinha medo de brigar quando era jovem, eu vou ter medo que eu tô velho, eu tomo cada vez mais vibrando. Isso aí. Estamos aí juntos.